Ruptura episódio 2, temporada 2, vamos agora entender um pouco mais sobre o lado de fora daquele primeiro episódio, né? Vamos lá pro outro lado da história, do que a gente viu até aqui. Esse é um vídeo de análise, tá? Então a minha ideia aqui não é tanto teorizar sobre o futuro, mas sim refletir e comentar sobre o que nos foi apresentado até agora. O vídeo contém spoilers desse episódio, então assista por sua conta e risco. Recomendo também você conferir o vídeo que eu fiz sobre o episódio anterior, porque lá eu explico conceitos importantes que eu não vou ficar repetindo sempre que aparecerem. Agora faz o seguinte, já deixa aquele like logo de cara, porque agora vamos realmente ao que interessa. Partiu a análise do episódio. Primeiro, eu acho que vale falar sobre a nova abertura da série. O segundo episódio introduz uma belíssima nova abertura, misturando live action com a presença do Adam Scott, inclusive, e animação, que combina técnicas de 2D e 3D e tem até um pouquinho de stop motion. Isso representa as misturas de realidades que os personagens vivem e o constante conflito entre essas suas duas versões, a versão interna e a versão externa, coisa que vai ficar bem evidente ao longo desse episódio. Eu vou comentar bastante sobre isso, vocês vão perceber. O conceito do balão, que eu mencionei bastante no episódio passado, ganha aqui uma nova representação e também indica naquilo que eu falei anteriormente, né? A cabeça de um funcionário infla e se separa do corpo, simbolizando, portanto, a ruptura entre as duas versões, é verdade, mas também o fato de que um desses pedaços está perdido, está ao léu. Note como a cabeça, no caso o rosto, né? O rosto dos funcionários aparecem estampados em diversos objetos da empresa, como uma caneca, por exemplo, representando ainda mais essa fragmentação, mas também a integração total de uma das partes pela empresa, né? A empresa consome uma dessas partes, tanto que transforma em coisa, transforma aquelas cabeças, aquelas mentes em objetos, e a utilização da empresa de uma das partes é para os seus próprios interesses. Ao final da abertura, vemos Mark tentando se arrancar da sua própria cabeça como em um filme de terror. Ele sai de si mesmo, mas agora a partir da versão externa e não da versão interna, como era na temporada passada. Na temporada passada, a versão interna tinha apenas o trabalho aqui em cima da cabeça. Agora, não mais. É o próprio Mark querendo sair de si mesmo. Isso lembra muito o filme A Substância, que vai debater sobre a ideia de singularidade de cada uma das versões que emerge da mesma pessoa e como isso invariavelmente leva a uma discussão sobre quem realmente é a identidade dominante nessa perda de controle, simbolizada aqui pelo balão, mas também por Mark correndo sempre em busca de algo durante essa abertura inteira. E ele sempre se depara com algum vazio, ele não encontra, ele encontra na verdade apenas a ausência o tempo inteiro. Em uma das cenas dessa abertura, Mark caminha sobre o que parece uma imensidão de gelo. O gelo, sabemos bem, representa a morbidez, a ausência de vida, literalmente o gelado, né? Nesse caso aqui, o gelado do viver, o gelado daquela versão que está em busca de algo. Portanto, ele representa aqui a vastidão de um quadro em branco que precisa ser preenchido e que está sendo, nesse caso, preenchido por uma das duas versões do nosso protagonista. Caminhar sobre o gelo, portanto, é buscar um sentido nesse aspecto aqui, é buscar um calor que seja para afagar um pouco aquela realidade. E isso é algo que conecta diretamente ao tema de desconexão e da busca por propósito que veremos ao longo do episódio inteiro. E acredito da temporada também, já que foi tão marcante por agora. Abertura contemplada. Vamos lá aos assuntos do episódio em si. Eu sinto que esse episódio retoma o ritmo que aprendemos a associar à ruptura, né? Enquanto o episódio anterior foi bem mais alvoroçado, bem mais acelerado, com a intenção de intensificar a urgência do retorno do Mark e também dos seus companheiros ao trabalho, eu acho que esse segundo episódio assume um tom mais calmo, com esse estilo de ser um meio que bastidor dos acontecimentos. Como Ruptura sempre se apresenta como um bastidor de algo muito maior do que a gente está vendo, esse estilo mais introspectivo eu acho que faz um sentido narrativo muito forte, traz um sentido narrativo muito forte, melhor dizendo. Além disso, ele dá mais a sensação de ser uma continuação direta do episódio do final da primeira temporada, ao mesmo tempo que é essa espécie de making of do que foi mostrado no primeiro episódio dessa temporada. Ou seja, o primeiro episódio dessa temporada, ele tá meio que num limbo, né? Ele tá destacado um pouco do anterior, da temporada anterior, e também destacado um pouco desse segundo episódio. Ele é um elo, né? Um elo perfeito, que a partir de agora a Ruptura volta
a ter padrões ou parâmetros mais parecidos com o que a gente estava acostumado. Por exemplo, aqui vemos a reação do Mark Scott após o seu interno gritar na casa da irmã a frase "ela está viva", referindo-se obviamente à sua ex-esposa, só que aqui é deturpado, né? Isso foi algo que o primeiro episódio deixou no ar, né? Deixou pra lá, e só agora é abordado. Toda aquela narrativa de que os internos se tornaram celebridades por exporem a verdade sobre a Lumon, com direito até uma montagem de uma foto e um carro presidencial na matéria de jornal, revela-se, para surpresa de absolutamente ninguém, uma completa balela. Ou seja, esse episódio, repito, está respondendo ao episódio passado. Precisamos assumir tudo que vimos até então como realmente um plano maior de contingência da Lumon sobre os acontecimentos, aí sim, da temporada anterior. A partir disso, o episódio vai explorar algo fundamental para o retorno dessa temporada, que é a crescente dependência entre internos e externos, mas desta vez um pouco mais sobre o ponto de vista dos externos. Um exemplo claríssimo dessa dinâmica surge com a Halle, sobretudo no começo aqui do episódio. A narrativa aqui vem de que, para os externos, as versões internas podem parecer, de alguma maneira, sob algum aspecto, mais bem-sucedidas, né? Sobre qualquer aspecto que você possa imaginar. Elas, pelo menos no aspecto ali acolá, são mais bem-sucedidas. Halle vê a sua versão interna beijando o Mark interno, por exemplo. A narrativa e a escolha de planos dão a entender, no geral, que isso desperta nela um desejo por aquela conexão. Ora, a fotografia coloca a solidão da Halle muito aparente. Ela é retratada de um jeito que nos permite pensar que ela não tem conexão com nada. Em vários momentos ela aparece sozinha nos planos, especialmente no final dessa cena, com ela isolada no canto esquerdo de uma grande sala vazia, com o lado de fora igualmente deserto e apenas a missão, isto é, algo relacionado à empresa chegando, que sabemos é o Miltic chegando de moto. Ou seja, o contraste com a sua interna, que parece ter alcançado uma conexão genuína com alguém, é evidente. Ela não tem conexões aqui para além do problema que tem que resolver referente a Lumon. Percebe esse ponto? Outras escolhas narrativas estéticas reforçam ainda mais esse contraste. Os diálogos são frequentemente enquadrados com a câmera muito próxima dos rostos, das faces, criando uma certa tensão de um thriller investigativo. Quando o assunto é relacionado à empresa, porém, Halle é frequentemente enquadrada com a barreira entre ela e nós. Como eu disse, né, na cena onde ela está lá, atrás de um janelão de vidro. Inclusive, às vezes estamos separados pela grande mesa de reunião, às vezes a gente está só distante, né? Ela está distante de outros personagens, ela não tem nessa versão externa proximidade nenhuma. Isso nos mantém também à distância, como se Halle, a herdeira, portanto a externa, naquele ambiente corporativo fosse inalcançável por ela e pelos outros. Mas quando o foco é algo mais íntimo, é o total oposto. Os planos se aproximam, como eu estava dizendo, tanto que quase entramos no seu olhar. Ela está vendo a cena do beijo e a gente entra, a câmera foca na sua pupila, quase como se nos convidasse a entender o que ela está realmente internalizando naquele momento. E isso é justamente algo que a sua interna tem e a sua externa não tem, ou seja, conexão, companhia, seja o que for. A diferença entre os ambientes internos e externos é também muito marcada visualmente. Dentro da empresa, a fotografia é predominantemente clara, quase incômoda, quase uma iluminação de hospital. O lado de fora é escuro, fúnebre, com eventos acontecendo majoritariamente à noite, inclusive tudo isso que eu estou trazendo aqui com relação a Halle. Portanto, são universos visualmente opostos, portanto, distintos. Diferentes, díspares. Miltic, por exemplo, tem personalidade e aparência que variam entre os dois mundos. Dentro da empresa, ele é metódico e protocolar, enquanto fora dela, assume um estilo diferente quando usa uma jaqueta de couro, anda de moto como se fosse, sei lá, mais rebelde. São elementos, por conta do James Dean aí na história do cinema, associados à rebeldia, ou seja, até os personagens que não fizeram ruptura, ainda assim, são diferentes nesses dois mundos, dada a diferença tão grande que esses mundos carregam entre si. Esse é o grande lance para você entender. E dá para conectar tudo isso com um detalhe do início do episódio, que é quando a Halle grava um vídeo dizendo que tá tudo bem, mas que depois, apesar da mensagem confiante, as suas expressões contam ou sugerem outra história. Será que ela realmente está comprometida com a missão de reorganizar a Lumon ou está apenas tentando provar algo para alguém enquanto herdeira?
Veja como ela interrompe as suas ações e fica com o olhar perdido após a mentira que falou lá no vídeo. Isso é uma síntese poderosa do episódio que vem como esse mergulho nas complexidades das versões internas e externas e nas linhas tênues que conectam e separam esses dois mundos. O episódio vai fazer isso o tempo inteiro. Todos os personagens estão lidando com algo semelhante ao que a gente viu com relação a Halle, no caso que a versão interna parece possuir algo que a versão externa não tem. No diálogo que o Miltic tenta convencer o Mark de voltar, ele diz que o interno se importa com as pessoas, que ele é divertido e o mais importante, abre aspas, ele encontrou o amor, fecha aspas. E isso importará, né? Cedo ou tarde, importará. Mark, assim como Halle, também é frequentemente mostrado sozinho. Aqui ele tá tendo dificuldades de se conectar inclusive com a sua irmã. Essa melancolia, essa solitude é simbolizada ao mostrar ele cuidando de um peixe, né? Uma metáfora para sua tentativa de encontrar algo que o ancore, mas que ao mesmo tempo esse peixe está preso num cubículo, como no caso é a versão interna de Mark. Preso a um cubículo por ele, diga-se de passagem, pelas escolhas dele, do externo, e que ele precisa alimentar, mas que nesse momento é ele quem está se alimentando das esperanças da vida do interno. Sem ela, sem essa esperança, sem o Mark interno a partir de agora, o episódio foca ele alimentando o outro ser nessa prisão, como quem tenta compensar o que na verdade o alimenta, que é o sujeito que está lá dentro da Lumon, e a possibilidade desse cara inclusive estar apaixonado, o que limparia e muito várias questões, ou resolveria, melhor dizendo, várias questões que o Mark passa do lado de fora, que todas são relacionadas a romance, a amor e etc. Irving, por sua vez, que é muito parecido o Irving, né? Ele preenche o seu isolamento com a companhia de um cachorro. Já vimos no episódio passado que ele sente o seu interno, no episódio passado não, no final do episódio da primeira temporada, que ele sente o seu interno mais bem sucedido por conta do amor que ele teve com o Bart. E o Irving, é bom que se diga, as realidades dele, talvez por passar tanto tempo na ruptura, tá bem misturada, viu? Ele pinta coisas que enxerga ou que sente que acontecem dentro lá da Lumon, assim como do lado de dentro ele vê a tinta preta, aquele negócio todo, né? Mas seguindo, o Dylan, sem muito o que fazer, compra fraldas para os filhos que nem precisam ser compradas. Por quê? É como se ele quisesse ter uma utilidade para a esposa, bem como também não quer voltar para casa e se deparar com a sua total desconexão com aquela vida do seu externo. No caso dele, a busca de propósito é tão feroz que a sua versão externa, né, ali procurando por emprego, se depara com uma pessoa que é muito igual a ele, mas que mesmo assim não consegue manter a relação, não consegue manter a conexão por muito tempo. A conexão, que foi quase instantânea, baseada na aparência, nos gostos, ela se rompe rapidamente quando lá o entrevistador descobre sobre o passado do Dylan com relação à ruptura. E eu vou além. O cenário dessa entrevista é para uma empresa que fabrica portas, um objeto que, por definição muito simples, simboliza passagem, separação, conexão entre o lado de fora e o lado de dentro. Porém, naquele ambiente as portas estão penduradas, desconectadas de outro espaço. Elas não ligam nem separam ambientes, apenas existem ali, suspensas, nada mais. Isso cria um paralelo com o próprio Dylan, ou seja, sem a sua versão interna, sem aquele espaço ao qual ele pertencia, ele também não tem uma porta para atravessar mais. Ele tem que se contentar com aquele local que não lhe leva a lugar nenhum. Ele está à deriva. Ele perdeu a conexão entre os dois mundos e, por conta da sua memória fragmentada, não sabe exatamente o que fazia no trabalho e menos ainda o que fazia agora da vida. Portanto, ele acha que a sua versão do trabalho tinha esse propósito, agora que ele não mais o tem. Ao sair decepcionado da entrevista, vemos a fachada sem graça da empresa com um nome igualmente banal chamado Great Doors, ou Portas Legais. Isso não é por acaso, tá? É um contraste direto com a importância que o Dylan sentia ao trabalhar na Lumon, onde parecia fazer parte de algo muito maior e muito mais relevante para o seu externo. E agora ele se depara com uma empresa que não tem o mesmo tamanho e mesmo assim não consegue aquele emprego. E isso reflete algo bem comum no mundo real, tá? Que é quando alguém chega a um cargo alto, né, em uma grande empresa, mas é demitido, e ao procurar algo mais simples para se reencaixar no mercado, não consegue. Ele começa inclusive a ser questionado do porquê está buscando algo mais simples. Ou seja, a experiência e as responsabilidades passadas, em vez de serem vantagens, tornam-se um peso, como se a pessoa não fosse encaixável
em algo menor. E obviamente a pessoa também fica extremamente frustrada, como é o Dylan. Dylan é mais um personagem, a partir disso tudo que eu tô falando, completamente desconectado e perdido em si mesmo, totalmente sem rumo, e por isso ele só vê algum sentido na vida quando ela era atrelada a Lumon. E eu acho que isso traz uma reflexão poderosa, mas também um pouco complexa de entender. Mas acho que quem tá aí no universo corporativo vai sacar muito bem. Vamos lá, essa disparidade entre as vidas internas e externas reflete um aspecto fundamental do que eu defini no primeiro episódio como corrosão do caráter. Eu abordei bem direitinho lá, então assista, tá? A fragmentação entre trabalho e vida pessoal impede a construção de uma narrativa de sentido única. Eu vou repetir porque isso tem que ficar bem claro. A fragmentação entre trabalho e vida pessoal impede a construção de uma percepção de vida que tenha um sentido único. E isso deixa os personagens perdidos em ambas as esferas sob algum aspecto. Em outras palavras, um acha que o lado de lá é melhor, enquanto o outro acha a mesma coisa, só que do outro lado. Sem saber o que cada um quer, sem a conexão, isto é, com a fragmentação, eles não conseguem achar um sentido único e os dois lados ficam meio que à deriva ao mesmo tempo. Tu entende isso? Eles não têm a história completa. O sentimento real sobre isso, geral e real, eles não têm. Será diferente da vida real? Será diferente dos muitos casos onde as versões externas só encontram algum propósito a partir das versões internas, ou seja, de pessoas que só são algo a partir do trabalho? Será que é tão diferente dessa sociedade onde somos levados a sermos não o alguém, mas o cargo? Quando você conhece uma pessoa, qual é uma das primeiras perguntas que você quer fazer? Você trabalha com o quê? Você é o que lá no seu trabalho? Tô mentindo? Por que não perguntar outras questões dessa pessoa? Por que não perguntar questões de uma esfera da vida dela em si e não da profissão dela? Parece trazer sensação de importância apenas aquilo que é atrelado ao fazer, ao trabalhar, ao executar. A corrosão do caráter, advinda do trabalho, é tão impactante que a vida pessoal desses personagens por si só não basta. Mesmo os que têm algo próximo de um sentimento de propósito, como o Mark, com a sua esposa morta ou supostamente morta, é dono ainda assim de um vazio tão impreenchível que passa a ser ou ver um propósito apenas no executar, apenas na sua suposta, ou melhor, no suposto sucesso da sua versão interna. Essa realidade é triste, porque expõe o quanto essas vidas fragmentadas não conseguem se sustentar se a muleta de um propósito do outro em um outro ambiente que não nos pertence a uma vida inteira. Sabe aquelas pessoas que têm um enorme poder no ambiente de trabalho, mas fora dele não conseguem replicar essa sensação? Não tem nenhuma atividade ou conquista que as faça se sentir tão relevantes quanto dentro do escritório? Pois bem, é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Do lado de fora, os personagens de ruptura são completamente desprovidos de poder ou propósito. No entanto, acham que são melhores lá, do lado de dentro, justamente porque eles não sabem o que acontece de fato. Nós sabemos, eles não. A gente precisa separar isso o tempo todo. É o contrário com Miltic, que supostamente não fez a ruptura. Veja como do lado de fora ele aparece num plano de poder, isto é, enquadrado de baixo para cima, como na cena em que explica para o Mark e para sua irmã o que aconteceu, Então a câmera está na mesa e ele está sendo enquadrado daqui para cima, enquanto os outros dois de maneira mais reta, enquanto o próprio Miltic dentro da empresa também é refém de um plano mais reto, colocando ele, portanto, no lugar mais comum. Do lado de fora, ele parece ter mais empenho, atrelado, obviamente, ao trabalho, parece ter mais importância, atrelado, obviamente, ao trabalho, eu repito, do que no lado de dentro. Mark, no entanto, está em uma forte crise de identidade. Uma cena simples em que ele ajusta uma lâmpada simboliza isso perfeitamente. Essa desconexão total dele quando está do lado externo. Ele precisa subir em um banco para ser enquadrado no plano, para ser enquadrado na câmera, como se estivesse tentando se posicionar, se encontrar, preencher-se e preencher os espaços desse novo mundo e, portanto, compreender quem ele realmente é entre a sua versão externa e a sua versão interna. E deixa eu dar o spoiler, ele não consegue, portanto ele volta. A grama do vizinho parece mais verde, Não tem essa frase, essa retórica? Só que nesse caso aqui, o pior é
que o vizinho é você mesmo. E isso responde por que eles retornam. Porque são como várias pessoas que se escondem da vida nos vários escritórios corporativos pelo mundo. Porque para esses personagens, o lado de dentro, ou pelo menos uma ideia do lado de lá, é mais atrativo, ou pelo menos mais suportável do que a confusão e o vazio que enfrentam do lado de cá. No primeiro episódio, vimos um lado do plano que gerou muitas perguntas. Neste, as respostas começam a surgir, e isso mostra como a narrativa da empresa, como ferramenta para manipular e reorganizar os eventos, é tão poderosa como se a série também segmentasse essas perspectivas. Ora, só conseguimos agora entender boa parte desse panorama ao juntar os fragmentos do que aconteceu internamente, episódio 1, com o que aconteceu externamente, episódio 2. Essa estrutura narrativa nos coloca na mesma posição dos personagens principais, forçando-nos a buscar um entendimento muito mais amplo e muito mais integrado só quando temos as duas versões. Obviamente isso dá gatilhos, né? Eu acredito que muita gente, e em mim também, mas para deixar um pouco mais fácil de compreender com coisas que acontecem na vida. Eu acho muito duro perceber como é melhor ter um objetivo ruim ou enigmático, ou seja, aquilo que eles fazem lá na Lumon, do que não ter nenhum objetivo. E é bizarro ver como as empresas usam esse sentimento. Nesse episódio deixa isso bem claro. Ou seja, a pessoa aceita qualquer coisa nessa busca obsessiva por ser algo ou por ser alguém atrelado a uma profissão. Aceitam qualquer oferta e não se valorizam. E isso é internalizado na gente desde cedo. Você quer ser o quê quando crescer? Eu sou gente. Não? Eu preciso crescer para ser alguém, isto é, qual profissão eu terei para ser alguém? Ser alguém na vida. Eu não já sou alguém na vida? Então essa sensação incutida desde cedo de que o alguém na vida não vem daquele alguém, mas sim da decisão de que trabalho aquele alguém vai exercer, faz com que essa pessoa aceite qualquer oferta e, portanto, não se valorize. Aceita um pedido de desculpas vindo com uma cesta com um abacaxi. Logo abacaxi, que dentro do mundo corporativo conota, em termos alegóricos, problemas. Toma que esse abacaxi agora é teu. E a pessoa aceita, de muito bom grado. Como também aceita ao final do ano um peru ou um Chester como presente de Natal. Bom, vamos finalizando aqui. Esse episódio ele revela a verdadeira face da Hayley Rigg, que claramente mentiu sobre a experiência da sua versão interna no mundo externo. Note como na volta de todos os funcionários ela entra no elevador, mas não há o efeito visual que indica a ativação da ruptura. Isso deixa em aberto a sua verdadeira posição na trama, isto é, ela está sendo sincera ou ainda está manipulando os colegas do lado interno. Hayley é praticamente confirmada como a principal antagonista da série, como sendo essa jovem herdeira, também pressionada justamente pela sua herança. Essa pressão talvez esconda até algo maior. Hayley aparece constantemente em comparação com seu irmão, mas parece também ter uma divisão, uma cisão entre ele, seus propósitos, e ela, o propósito dela em si. Hayley e o irmão geralmente estão separados por algo nas cenas. Quando não estão distantes no plano, um do lado, outro do outro. Quando não, em contraste, primeiro, segundo plano, com algum deles embaçados. Isso mostra, portanto, desunião entre eles. Numa dessas cenas, Milchick aparece até mais alinhada ao irmão dela, quando senta ao lado dele numa grande mesa e Hayley do outro lado, sozinha. Isto é, se Milchick é tão atrelado à empresa, será que o irmão dele é mais atrelado a esse modo Caxias de ver aquele local, aquele trabalho e aquela função? E Hayley está tentando se encaixar nisso, portanto ainda sozinha nessa jornada? Faz pensar. Eu acho que no mínimo isso sugere que ela está sendo empurrada para um papel que talvez não deseje, e também um papel de comparação ou até de competição com ele, né? É como se Hayley precisasse provar constantemente o seu valor, tanto para Lumon quanto para sua própria família. E isso sabemos onde geralmente vai dar. De certa forma, Hayley vive também uma prisão, só que do lado de fora, diferente dos demais, que se prendem e se desprendem da Lumon sob alguma medida. Hayley não tem esse sentimento. Ela é a Lumon, portanto ela não tem, a gente não vê pelo menos outra interação com ela que não seja para com a empresa.
Se a vilã for destacada, o herói podemos dizer que também. Nesse caso, o protagonista, vamos chamar assim, né? O episódio termina com Mark confrontando Harmony e agora sabemos que ela é, né? Ele sabendo, na verdade, que ela é a senhorita Selvig e, como esperado, ele confronta ela sobre a sua esposa, né? Para um total de 0 pessoas surpresas em relação a isso. Essa cena é um ponto muito importante para a gente entender a série como um todo e como o episódio ele foca bastante no Mark, porque a série como um todo também vai precisar do Mark, mas não só isso, como ele também talvez seja peça essencial para Lumon em algum grande plano e, portanto, para a nossa história aqui que a gente está assistindo. Ele não é, esse é o ponto, ele não é só um protagonista porque é força motriz dessa história. Não, a força motriz dessa história precisa dele como combustível. É isso que eu quero diferenciar aqui. Lembremos que ao final do episódio anterior, quando o Mark vê a imagem da Gemma lá na tela do computador, o nome Project Cold Harbor aparece também. Ou seja, Mark está ligado a algo bem maior do que a gente está vendo até agora. Perceba como, apesar das semelhanças, a relação da Lumon com Mark é bem diferente do que com os demais funcionários. Enquanto os outros são tratados de maneira protocolar, né, demitidos, e é isso, Mark recebe uma abordagem cuidadosa, estratégica. A visita do Miltic à casa dele tem um tom mais cordial. Detalhes da rotina do escritório aparecem, como por exemplo o sorriso forçado do Miltic. Os erros deles são transformados em algo positivo. Miltic chega até a dizer: não temos punições na Lumon. Foi um processo completamente não autorizado, mas foi muito corajoso da sua parte. Parabéns, falta bater palma. Um exemplo clássico de como empresas moldam narrativas para transformar as ações problemáticas em algo útil, inclusive para seus interesses. A Lumon precisa de Mark e isso fica cada vez mais evidente. É esse o ponto que eu quero que a gente chegue. A partir disso, voltemos à cena final, onde Mark confronta a Harmony. Ao longo da série, ela demonstrou temer o conselho e escondia algumas coisas deles. Além disso, havia aquele altar bem peculiar com fotos do Kier Egan, fundador da Lumon, e uma pulseira pertencente a uma tal de Charlotte, que ainda não sabemos quem é. A motivação de Harmony é nebulosa, porém completamente conectada ao protagonista e, portanto, aos conflitos do Mark e, portanto, aos conflitos da Lumon. O silêncio inicial, quando confrontada, indica que ela poderia ajudá-lo, mas o grito posterior revela desespero e indignação, como se, mesmo não concordando com o que está acontecendo, ela sentisse que as coisas precisam permanecer como estão. E nisso, Ruptura termina esse episódio cheio de novas ideias, mas também cheio de novas perguntas, mantendo a atenção e a complexidade que a consagraram na primeira temporada. A gente vai precisar estar bem atento aqui a todos os detalhes, todos os detalhes. Como disse o grande diretor David Lynch, que infelizmente nos deixou na semana passada, inclusive que eu acho que ele se orgulharia bastante de ter feito Ruptura, certa feita ele falou sobre interpretar os filmes. Ideias são como peixes. Se quiser pescar peixes pequenos, pode ficar na água rasa. Mas se quiser pescar o peixe grande, precisará ir mais a fundo. Só que por lá, os peixes são mais poderosos e mais puros também. São enormes e abstratos. E eles são muito bonitos. Que Ruptura continue nos levando a águas profundas para fisgar os peixes maiores e mais bonitos também. E a gente precisa estar atento a isso. Até semana que vem com outro vídeo. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Forte abraço em vocês.